Capítulo 3. Um presente para o meu noivo. Depois de se despedir de Kyoka como de costume naquela manhã, Mio interceptou Yuri, que estava prestes a lavar a roupa no jardim. Posso ajudá-la em algo, senhorita? Eu gostaria de pedir seu conselho sobre algo. Ah! Yuri sorriu amigavelmente para ela. Será um prazer. Ela parecia muito feliz. Mio não disse mais nada até que voltassem para dentro de casa e se sentassem uma de frente para a outra na sala de estar. Veja bem, eu gostaria de dar um presente ao Sr. Kudou. Nossa! Isso estava na mente de Mio desde o dia em que Kyoka lhe dera aquele pente caro. E os presentes dele não pararam por aí. Ele também lhe dera um frasco de óleo de camélia para o cabelo. Ela sentia que lhe devia algo por tê-la em sua casa. Embora o tivesse agradecido do fundo do coração, as palavras sozinhas não expressaram completamente sua gratidão. Ela queria retribuir com um presente próprio, mas não sabia o que seria apropriado e também tinha opções extremamente limitadas. Um presente que não fosse caro nem valioso poderia apenas chateá-lo. Por mais que quebrasse a cabeça pensando em uma ideia, não conseguia se lembrar de nada, então decidiu pedir o conselho de Yuri. O que será que o faria feliz? Disse Mio. De fato, ela tinha um pouco de dinheiro que seu pai lhe dera quando a mandou embora, mas estava guardando para uma emergência. Contendo um suspiro, ela olhou para Yuri com um olhar suplicante. Não tenho muito dinheiro, infelizmente. Não o suficiente para comprar algo decente para ele. Entendi. Nesse caso, acho que algo que ele pudesse usar todos os dias seria bom. Certo. Talvez algo feito por você. Talvez. Ela também havia considerado essa opção. Se ela não tinha condições de comprar um presente adequado, era lógico que teria que fazer um, mas um homem refinado como Kyoka, que cresceu em uma família rica, poderia achar um presente feito à mão muito grosseiro. Claro, nunca se podia ter certeza de que o destinatário gostaria do presente, mas ela queria desesperadamente retribuir ao menos um pouco da felicidade que ele lhe proporcionara desde que se mudará para sua casa. Quando explicou isso a Yuri, o sorriso da velha senhora se alargou. Você tem um coração muito bom. Não se preocupe, o jovem mestre não menosprezará um presente feito à mão. Na verdade, tenho certeza de que ele gostaria de qualquer coisa que você fizesse para ele. Ah, não tenho tanta certeza, confie em mim. A confiança de Yuri tranquilizou Mio. Como praticamente o criará, a velha senhora conhecia Kyoka como a palma da mão. Mas o que eu poderia fazer para ele? Bem, se você está procurando inspiração, talvez eu tenha a solução. Yuri saiu apressada do quarto e voltou com um livro. Talvez você encontre algo aqui. Era um livro de projetos de artesanato para colegiais, com instruções para produzir vários itens do dia a dia. Sim, talvez eu consiga fazer algo assim, pensou ela, folheando o livro. Os projetos usavam retalhos de tecido de kimono e não pareciam muito demorados. Ela planejava contar a Kyoka toda a verdade sobre si mesma em breve, mas não antes de lhe dar um presente. Isso significava que ela não podia se dar ao luxo de adiar sua confissão se absorvendo na confecção de algo elaborado que tinha chances de dar errado. Me avise se você decidir fazer algo com este livro. Terei prazer em ajudá-la. Obrigada. Mio guardou o livro e passou a manhã fazendo tarefas domésticas com Yuri. Quando terminaram, ela voltou para o seu quarto para examinar os projetos com mais detalhes. Todos parecem tão bonitos. O livro apresentava belas ilustrações feitas à mão e explicações fáceis de seguir sobre como construir cada um dos acessórios magníficos. A empolgação a invadiu só de folhear as páginas. A bolsinha com cordão é muito fácil de fazer, mas um lenço também seria uma boa ideia. Havia tantas ideias para pequenos presentes. Sem conseguir se decidir por algo, ela continuou virando as páginas até que algo lhe chamou a atenção. Gostei deste. O projeto que ela estava olhando era um komi-imo, um cordão trançado composto de fios coloridos. Enquanto Mio contemplava as ilustrações com admiração, percebeu que qualquer um dos exemplos de cordões no livro serviria para Kyoka. Ela não só tinha condições de fazer o projeto, como também seria, sem dúvida, um presente prático. É este. Embora não tivesse confiança em sua habilidade de trançar um cordão com a mesma elegância das imagens, nada mais no livro a atraiu tanto. Ela encontrou Yuri e mostrou-lhe o projeto. A senhora idosa elogiou sua escolha. Mio precisaria ir à cidade para comprar os suprimentos necessários, então pediu permissão a Kyoka naquela noite. Senhor Kudou, o senhor se importaria se eu saísse um pouco em breve?
Por quê? Precisa de alguma coisa? Ela não conseguiu deduzir pelo tom monótono dele se ele estava desinteressado ou preocupado com ela saindo sozinha, já que ela não estava acostumada com a cidade. Sim, preciso comprar algo pessoalmente. Seria muito incômodo. Não, claro que não. Você quer ir sozinha? Eu estava pensando em ir com a Yuri à tarde. Uma ida às compras sozinha era um desafio assustador. Kyoka esperava por Mio, então perguntou a Yuri se poderia acompanhá-la, ao que a senhora idosa concordou alegremente. Não é muito perigoso? Acho que ficarei bem. Não precisa se preocupar. Ela assentiu, tentando parecer confiante. Posso ir com você? Perguntou Kyoka. Ele franziu a testa. Embora fosse gentil da parte dele se preocupar tanto com ela, ela não queria que ele soubesse o que estava comprando. Também não seria apropriado incomodá-lo com seus afazeres pessoais quando ele estava tão ocupado. Desta vez não. Eu ficarei bem, prometo. Como desejar. Ele suspirou e, por um momento, ela se perguntou se havia percebido um toque de decepção em seus olhos. Ela claramente devia estar enganada. Tome cuidado na cidade. Não fale com estranhos. Até eu sei como me manter segura, Sr. Kudou. Ela pensou que ele estava sendo super protetor, como se ela fosse uma criança. Seria uma ida rápida às compras, já que ela só precisava de alguns fios de algodão baratos. Além disso, Yuri estaria com ela, então Mio não via nenhum perigo em se aventurar na cidade por um tempinho. Na verdade, ela estava animada com a perspectiva e ansiosa para escolher os fios, algo que nunca tinha feito antes, e trançá-los em uma corda bonita. O projeto que ela havia escolhido poderia ser usado como um prendedor de cabelo, o presente perfeito para um homem de cabelos compridos. Na manhã do dia em que planejava ir às compras, Kyoka lhe entregou, com seriedade, uma pequena bolsinha do tamanho da palma da mão. O que é isso? Um amuleto para te proteger. Leve-o com você hoje. Obrigada. Era um amuleto que se podia comprar em qualquer santuário antigo. Mio o guardou atrás da faixa, pensando que ele estava apenas exagerando. Ela ficaria fora apenas por algumas horas. Não se esqueça de levar com você. Certifique-se de mantê-lo consigo até voltar. Vou levar. Você promete? Sim. A preocupação dele era tão desarmante que ela não pôde deixar de sorrir um pouco. Atordoada, ela rapidamente cobriu a boca. Kyoka franziu a testa e bufou com resignação antes de pegar a mala dele e sair sem dizer mais nada. O clima na mansão estava particularmente desagradável ultimamente. Na verdade, Koji Tatsuishi nunca se sentirá tão miserável. Isso se devia em parte ao pai de Koji, o chefe da propriedade, que estava constantemente de mau humor. Koji ouvia gritos ou algo sendo batido ou quebrado com raiva quase todas as vezes que passava pelo escritório do pai. Embora seu pai estivesse furioso porque as coisas não tinham saído como ele queria, para ser honesto, Koji era a verdadeira vítima ali. Seu irmão mais velho, que se recusava a demonstrar compaixão pelo pai por achar que não era da sua conta, passou a fazer comentários sarcásticos sobre o velho ter perdido a cabeça. A mãe de Koji, por outro lado, trancou-se no quarto e se recusava a falar com qualquer pessoa. Enquanto isso, os criados andavam em ovos, com medo de provocar a ira do patrão, o que só aumentava a tensão no ar. Koji estava tenso o tempo todo. As pessoas costumavam dizer que ele era um jovem calmo e centrado, e embora fosse verdade que ele evitava conflitos e raramente perdia a paciência, isso não significava que ele nunca se irritava. Koji, posso te pegar emprestado um tempinho? Preciso fazer umas compras. Lá vamos nós de novo. As reclamações da noiva estavam o irritando. Embora estivesse bravo com o pai, a mera ideia de ter que conviver com aquela mulher por décadas o deixava fisicamente enjoado. Desde pequeno, Koji tinha uma queda por alguém, Mio. Ela era gentil e quieta, mas também resiliente, e havia suportado todos os abusos que sua família lhe infligia. Havia uma luz dentro dela que o atraía. Nas ocasiões em que a encontrava vulnerável e prestes a chorar, ele sentia um impulso de protegê-la com todas as suas forças. Mio era a filha mais velha da família Saimori, enquanto Koji era o segundo filho dos Tatsuishi. Suas famílias tinham um relacionamento razoavelmente bom, então parecia perfeitamente possível que ele se casasse com ela um dia. Mas tudo deu errado. A noiva que os Saimori haviam escolhido não era Mio, mas sua cruel meia-irmã. Para piorar a situação, Mio havia sido enviada para longe, e ele nem sequer poderia vê-la.
Como se isso não fosse devastador o suficiente, Koji descobriu mais tarde que, embora seu pai tivesse pedido que os Saimori oferecessem Miyu em vez de Kaya, ele queria que ela se casasse com seu primogênito em vez de Koji. A forma como a tratavam, como mercadoria em vez de pessoa, o repugnava. Em sua mente, sua família era tão desprezível quanto os sádicos Saimoris. Quer ir às compras? Ótimo, eu vou com você. Apesar de tudo isso, Koji sorriu para sua noiva. Ele se recusava a deixar que seu profundo desgosto viesse à tona, agindo como o jovem agradável que todos pensavam que ele era. O motivo de se esconder atrás dessa máscara era simples. Se ele rejeitasse sua orgulhosa noiva, Kaya e sua mãe, Kanoko, fariam de Miyu o alvo de sua vingança, e ele não suportava a ideia de que algo de ruim acontecesse com ela. Em vez disso, ele vigiava atentamente a casa do Saimori, procurando qualquer sinal de que a única pessoa por quem se importava tivesse sofrido algum mal. Só eu posso proteger Miyu. Suprimindo sua aversão, ele fortaleceu sua determinação e se aproximou de Kaya. As ruas estreitas estavam lotadas, então Miyu tomou cuidado para não se separar de Yuri. Como planejado, elas tinham ido juntas para a cidade. No momento, estavam alguns quarteirões da elegante rua principal e seus prédios modernos. Essa área era um conjunto de lojas antiquadas. Era uma caminhada de 30 minutos da casa, então elas não tiveram problemas para chegar lá sem carro. Para ser preciso, no entanto, levaram 40 minutos, já que Miyu deixou Yuri ditar um ritmo confortável. A senhora idosa as guiou até uma loja de artigos para artesanato. Embora Miyu costurasse regularmente desde que fora rebaixada à condição de empregada doméstica, ela só conseguia usar sobras de linha e retalhos de tecido. Esta era a primeira vez que ela entrava em uma loja de tecidos. Oh, meu Deus! Diante deles, estendiam-se fileiras e mais fileiras de fios e tecidos de diferentes cores e estampas, agulhas, tesouras e todo tipo de ferramentas. Materiais para artesanato. A loja era silenciosa e tranquila, mas maravilhosamente repleta de cores. O coração de Miyu saltou de alegria. Como em uma loja de departamentos, a clientela variava de mulheres mais velhas a alegres estudantes que olhavam as mercadorias com interesse. Agora, vamos dar uma olhada nos fios? Sim, vamos. De que cores Kyoka gostava? Ou melhor, que cores ficariam bem nele? Acho que ele não gostaria de nada berrante. Um cordão mais brilhante, de cores mais vivas, se destacaria mais em seu cabelo loiro, mas qualquer coisa muito chamativa, como amarelos ou vermelhos fortes, era melhor evitar. Por outro lado, o azul índigo quase combinaria demais com ele e deixaria uma impressão sem graça e decepcionante. Além disso, era muito parecido com o cordão preto que ele normalmente usava no cabelo. Eu simplesmente não sei o que escolher. Enquanto Miyu ponderava sobre suas opções, Yuri a observava com um sorriso. Havia uma alegria especial em dedicar um tempo para considerar cuidadosamente o que comprar. Isso era especialmente verdade para Miyu, que nunca pensou que estaria em posição de criar um presente para alguém. Sua vida passada consistia apenas em seguir ordens docilmente e suportar abusos. Surpreendeu-a a felicidade que sentia com a perspectiva de fazer alguém sorrir. Mesmo que essa sua nova vida fosse breve, ela era imensamente grata por Kyoka ter lhe oferecido uma chance de ser feliz. Um sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela examinava os vários fios disponíveis. Quando finalmente escolheu os fios que queria, já eram quase 11h30. Elas não chegariam em casa antes do meio-dia. Miyu pagou pelos fios, aliviada por estarem dentro de seu orçamento modesto, e saiu da loja com Yuri. Que bom que você encontrou o que precisava. Eu também. Mal posso esperar para começar a trabalhar no cordão. As cores que ela havia escolhido pareciam perfeitas, e ela estava ansiosa para montar o cordão e entregá-lo a Kyoka. Mas talvez seu presente não fosse bem recebido, considerando que ela era amadora e o faria com barbante barato. O que Kyoka diria ao receber o cordão feito à mão? O pulso de Miyu acelerou enquanto ela tentava imaginar a reação dele. Uma sensação suave e quente a invadiu, e ela se sentiu como se estivesse caminhando sobre nuvens. Ah, quase me esqueci. O que houve, Yuri? A mulher mais velha parou de repente. Preciso comprar sal, senhorita. Poderia esperar um pouco aqui? Você vai comprar sal? Então Miyu se lembrou de que realmente estavam com pouco. O pedido que haviam feito ao entregador porta a porta havia atrasado, então estavam quase sem sal há algum tempo. Felizmente, Yuri percebeu a tempo que havia um mercado por perto. Já volto.
Talvez eu deva ir com você. Não, não, por favor, espere aqui. A senhora idosa brincou dizendo que não podia deixar Mio roubar mais do seu trabalho fazendo compras no mercado, e então se foi. Mio hesitou, sem saber se deveria segui-la, mas quando finalmente decidiu fazê-lo, já não conseguia mais ver Yuri na multidão. Ela foi ficar embaixo de um poste de luz para não atrapalhar ninguém. Inúmeras pessoas passaram por ela. Agora que estava sozinha, sua animação anterior rapidamente se dissipou. Por que me sinto tão impotente? Enquanto todos caminhavam para algum lugar com um propósito definido, só ela permanecia parada, sozinha. Isso a deixou ansiosa. Será que Yuri já estava voltando? Mio olhou na direção da loja onde achava que a empregada tinha entrado, mas estava muito longe para ver qualquer coisa, então desistiu e continuou esperando, olhando para o chão. Então, ela ouviu uma voz. Ora, se não é a Mio. Um arrepio percorreu sua espinha. Não pode ser ela. Mas não havia como confundir aquela voz doce e enjoativa que a deixava tensa sempre que a ouvia. Por que não lhe ocorrerá que poderia encontrá-la ali? O barulho da rua cedeu à medida que o som do sangue pulsando em seus ouvidos ficava cada vez mais alto. Kaia. Mio se virou para Mio e encontrou Koji e Kaia, com seu sorriso radiante, logo atrás dela. A beleza de Kaia havia se tornado ainda mais impressionante desde que Mio a vira. Ela vestia, como de costume, uma roupa vibrante e chamativa, um kimono sem forro cor de pêssego adornado com padrão de lírios, perfeito para o início do ver. Seus gestos elegantes e refinados a identificavam imediatamente como filha da nobreza, atraindo a atenção dos transeuntes. Seu sorriso era tão puro que todos os homens que a olhavam ficavam instantaneamente encantados. Mas Mio sabia melhor do que ninguém que aquela garota aparentemente imaculada era, na verdade, uma víbora. Hehe. Que surpresa! Não pensei por um momento que a encontraria na cidade. Quem diria que você ainda estaria viva? Em outras palavras, ela esperava que Mio já tivesse morrido em algum esgoto. Apesar do sorriso gentil de Kaia, seus olhos não continham nada além de desprezo. Qualquer um que os observasse fora do alcance da audição, no entanto, teria confundido a cena com uma comovente demonstração de uma dama rica conversando generosamente com uma plebeia pobre. Com sua beleza, imagem de classe alta e voz angelical, ela enganava as pessoas com facilidade. A julgar pela sua aparência deplorável, o Senhor Kudou a abandonou e agora você está vagando pelas ruas? Minha pobre irmã, como você caiu? Não é isso. Mio mal conseguia falar, com a mente em branco e a boca seca. Kaia, deixe-a em paz. Koji parecia prestes a intervir. Fique fora disso, Koji. Kaia o interrompeu bruscamente sem sequer se virar para encará-lo, com aquele doce sorriso ainda estampado no rosto. Ela não deixaria que ele estragasse sua diversão atormentando Mio. Eles estavam em público, então Mio não achava que Kaia chegaria ao ponto de atacá-la fisicamente. Mas, mesmo assim, o medo enraizado nela por anos de abuso a fez recuar. A única maneira que ela encontrou para lidar com o bullying foi se fazer de pequena e aguentar até que tudo acabasse. Não poderia ter sido diferente, poderia? O Senhor Kudou jamais se casaria com uma ninguém como você. É óbvio que ele não teria ficado com você. Mas veja pelo lado bom, você ainda está viva. Ou talvez você deseje estar morta depois de tudo o que fizeram com você. Nem consigo imaginar o que você passou. Kaia caiu na gargalhada. Zombar de Mio novamente. Depois de tanto tempo sem fazer isso, a deixou de ótimo humor agarrando-se a Koji. Ela gargalhou para Mio, que tremia e olhava para o chão. Kaia, chega. Vamos embora. Eu não te disse para ficar quieto, Koji. Mio, se você estiver em apuros, posso considerar te dar algumas moedas se você rastejar no chão e implorar por elas. Eu. Ela queria responder. Quando morava na casa do Saimori, não tinha conseguido se defender. Agora, porém, não estava mais presa às regras deles. Acontecesse o que acontecesse no futuro, ela nunca mais voltaria para lá. Agora, tudo o que queria era expressar as mágoas que se acumularam em seu coração ao longo de anos de maus tratos, jogar tudo de volta em Kaia. Mas Mio ainda achava impossível se opor a ela. O gato comeu sua língua? Vejo que você continua tão inarticulada como sempre. Eu sinto muito. Mio estava amargamente decepcionada consigo mesma. Ela pensou que tinha começado a mudar depois que Kyoka insistiu para que ela parasse de se desculpar tanto.
mas ver sua meia-irmã foi o suficiente para fazê-la tremer de medo e abaixar a cabeça. Esse terror a controlava, e ela era impotente contra ele. Cerrando os punhos até que seus nós dos dedos ficassem brancos, sua visão ficou turva. As paredes que ela havia construído ao redor do seu coração se tornaram frágeis devido à exposição à gentileza de Kyoka e Yuri, e agora finalmente cederam. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não devo chorar. Ela não podia deixar Kaia ver o quão profundamente suas palavras a haviam ferido. Ela não podia lhe dar essa satisfação. Senhorita Mio. Mio se virou surpresa ao encontrar Yuri, que havia retornado das compras. Desculpe por tê-la feito esperar tanto. Vejo que está acompanhada. São. Boa tarde. Você é a acompanhante de Mio? Sou Kaia Saimori. É tão bom ver que minha irmã tem uma amiga. Kaia lançou um sorriso caloroso para Yuri, que a observava com desconfiança. Ninguém suspeitaria que Kaia fosse algo além de uma garota de modos gentis se a vissem assim. Ela ir cuidar de um enteado. Quaisquer que fossem as queixas que Kanoko e Shinichi nutriam contra a mãe de Mio, a filha era apenas uma criança inocente que merecia uma família amorosa para criá-la. Em vez disso, eles a trataram como um mero instrumento para descarregar suas frustrações reprimidas e lhe roubaram a vida que deveria ter tido. Isso não era uma mera trivialidade. O dano que causaram seria extremamente difícil de reparar. Kyoka esperou, observando gotas de suor aparecerem na testa de Shinichi. O homem mais velho fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, falou com uma voz que mais parecia um gemido. Dê-me um tempo para pensar, respondeu ele. Muito bem, mas veja se não demora muito. Não vou. Sem mais esconder sua animosidade, Kyoka se levantou para sair. Os ombros de Shinichi tremiam de raiva. Ele não acompanhou seu convidado até a saída. Kaia tinha gostado de fazer compras na cidade, mas quando voltou para casa, percebeu imediatamente que as coisas estavam estranhamente tensas. Vamos receber visitas? Ela realmente não estava com vontade de recebê-las. O passeio de compras a deixou um tanto inquieta. Embora não tivesse nenhuma versão específica a Mio, encontrar sua meia-irmã na cidade a pegou de surpresa. Ainda assim, nada animava mais Kaia do que ser desagradável com Mio. Desta vez, porém, as coisas não saíram exatamente como planejado, e Kaia se encolheu só de pensar nisso. Seu noivo tentando ficar do lado de Mio tinha sido um dos motivos. A coisa toda a incomodava, mas descobrir que Kudou ainda não tinha expulsado Mio a deixou furiosa. Ela se consolou pensando que Kudou havia permitido que Mio ficasse em sua casa simplesmente porque havia se esquecido dela. Se ele se importasse, ela não estaria andando pela cidade vestida como uma mendiga. Mesmo assim, aquilo ainda a incomodava. Kaia, por favor, não precisa ficar tão chateada. Quem fala é você, Kouji. Você gosta tanto assim da minha irmã? Poupe-se do trabalho de me oferecer gentilezas. Fazendo beicinho, ela se afastou de Kouji. Ele baixou os ombros em resignação, e eles continuaram em silêncio. Por que ele não diz nada? Por que ele não nega que gosta da Mio? Se ele acariciasse o cabelo dela enquanto sussurrava coisas doces, talvez ela o perdoasse. Que homem irritantemente denso. Talvez fosse melhor recusar seu pedido de casamento. Afinal, Kaia continuou a vilificá-lo em sua mente até que ele fez um som de surpresa. O que foi? Ela perguntou. Ah, será que é o visitante? No momento em que entraram na casa, viram um homem alto saindo da sala de recepção. Ele vestia um uniforme militar. Jovem, mas com muitas insígnias indicando uma alta patente. Inclinaram levemente a cabeça enquanto ele passava para não serem indelicados, mas Kaia ergueu o olhar a tempo de notar a compleição do convidado. Ele é deslumbrante. Ele a encarou com tanta frieza que ela se encolheu, mas sua beleza ainda a encantou. Apesar de sua magreza e graça, ele não dava a impressão de ser um homem fraco. Ela não conseguia tirar os olhos dele enquanto ele se afastava, os movimentos de seu corpo tão perfeitos, os longos cabelos balançando a cada passo. Ela estava hipnotizada. Depois de visitar o Saimori, Kyoka passou em seu local de trabalho antes de ir para casa. Por algum motivo, Yuri ainda estava lá quando ele voltou, mesmo. Embora ela geralmente já tivesse ido embora a essa hora. Tanto ela quanto Mio saíram para cumprimentá-lo, mas sua noiva não parecia ela mesma. Bem-vindo de volta, Sr. Kudou. Bem-vindo de volta, jovem mestre.
Os pensamentos de Mio pareciam estar em outro lugar. Yuri a olhava como se quisesse dizer algo, mas tivesse sido instruída a não fazê-lo. Obrigado, ele respondeu. Aconteceu alguma coisa? Bem, você vê. Não, Mio interrompeu rapidamente antes que Yuri tivesse a chance de dizer mais alguma coisa. Desculpe por preocupá-la. Está tudo bem. Senhorita Mio. Yuri protestou, preocupada. Kyoka franziu a testa. Mio havia melhorado em manter contato visual com ele quando conversavam, mas agora se recusava a olhar diretamente para ele. Era como se ela tivesse voltado repentinamente a ser como no primeiro dia em sua casa. Aconteceu alguma coisa, insistiu Kyoka. Não, nada. Agora, se me der licença. Em vez de jantar com ele como de costume, ela voltou para o quarto sem sequer levantar os olhos do chão. Isso definitivamente não é nada, pensou Kyoka. Agora que ele e Yuri estavam sozinhos, ele se virou para perguntar a ela sobre o ocorrido. A velha senhora abaixou a cabeça, desanimada. Sinto muito, jovem mestre. Receio ter falhado em proteger a senhorita Mio. Aconteceu alguma coisa enquanto você estava na cidade? Sim. Yuri contou que Mio havia terminado suas compras sem nenhum incidente, mas no momento em que Yuri se afastou brevemente, Mio foi abordada por sua meia-irmã autoritária. Desanimado, Kyoka quase estalou a língua ao ouvir a explicação. Pensar que isso teria acontecido enquanto ele estava na residência Saimori. Ele desejou ter dito algo a Kaya quando a encontrou no corredor. Kyoka realmente havia colocado a carroça na frente dos bois ao falar primeiro com o pai de Mio. Com exceção de ter saído para te cumprimentar agora há pouco, ela está trancada no quarto desde então. Estou desesperado de preocupação. É por isso que não fui para casa. Kyoka ainda não havia contado a Yuri sobre a família abusiva de Mio. Ele não pretendia manter segredo dela. Pelo contrário, esperava que Yuri pudesse usar essa informação para ajudar Mio a se recuperar do trauma, já que a senhora havia passado mais tempo com Mio do que ele. Mas ele simplesmente não havia tido tempo para isso. Um grave erro, em retrospectiva. Naquele momento, ele se sentiu impotente. Fui tão míope. Agora Kyoka não sabia o que dizer a Mio para confortá-la. Embora tivesse recusado tantos pedidos de casamento, considerado tantas mulheres inadequadas para ele, talvez fosse ele o inadequado para o casamento. Talvez fossem esses momentos, em que ele congelava por não saber o que dizer ou como proceder, que levavam as pessoas a chamá-lo de frio e insensível. Mas desta vez, ele não podia se deixar paralisar pela inação, porque realmente queria proteger Mio. Queria vê-la sorrir de coração novamente, como quando ele lhe dera aquele pente de presente. O que posso fazer para aumentar a confiança dela? Murmurou ele. É simples. Yuri sorriu. Há um método garantido para funcionar. Fazê-la se sentir amada. Mostre a ela que você a ama e a valoriza, e isso lhe dará segurança mais do que suficiente. Amor? Era isso que ele sentia por ela? Embora não tivesse certeza se deveria confessar seus sentimentos, ele poderia pelo menos ser honesto com ela sobre suas intenções. Se isso a fizesse sentir melhor, ele lhe contaria tudo. Já era muito tarde, então ele levou Yuri de volta para casa. Quando retornou, foi ver Mio. Ela estava em seu quarto e havia fechado a porta. Sou eu. Posso entrar? Ela abriu a porta apenas um pouco e espiou pela fresta. Me perdoe, Sr. Kudo, mas o senhor se importaria de me dar um momento a sós? Para sua surpresa, ela não estava chorando nem abalada. Sua voz estava normal, baixa, mas calma. Mas ele ainda podia perceber que ela estava ainda mais desanimada do que o normal. Eu só quero conversar com você. O senhor não poderia me conceder alguns minutos? Desculpe. Ela inclinou a cabeça para baixo para que ele não pudesse ver seu rosto. Não parecia o momento certo para ele expressar seus sentimentos agora, quando ela estava tão sobrecarregada pelos dela. Suspirando, ele olhou para a cabeça pequena dela, que ela mantinha, tão persistentemente baixa. Quando alguém estava sofrendo, era melhor não forçar a pessoa a se abrir. Bem, então não vou insistir. Prometo que não vou negligenciar as tarefas domésticas. Não se preocupe com isso. Mio estava de cabeça baixa enquanto tentava acalmar as preocupações dele. Deixe-me apenas lhe dizer uma coisa. Mio estava prestes a fechar a porta novamente, mas parou quando Kyoka se dirigiu a ela. O que está te consumindo por dentro? Vai melhorar em breve.
Não deixe que isso te atormente. As pessoas nasciam com o dom ou sem ele. Nada poderia mudar isso, mas ainda havia muitas outras coisas que Mio poderia aprender. Quase todas as fontes de sua baixa autoestima poderiam ser resolvidas, incluindo seus problemas familiares. Tudo o que ela precisava fazer era tomar essa decisão. Kyoka já havia tomado a sua. Você sempre pode conversar comigo sobre qualquer coisa. A vontade de falar com ela não havia diminuído, mas ele se obrigou a deixar o assunto de lado por enquanto. Talvez fosse melhor esperar até que ela estivesse realmente pronta. Eu vou. A resposta de Mio veio um pouco tarde demais. Sua voz não era forte, nem fraca. Optando por trocar de roupa mais tarde, Kyoka foi para seu escritório. Sentou-se com um suspiro, perdido em pensamentos. Então, pegou sua caneta e seus papéis. A temporada das cerejeiras em flor havia terminado, com as flores dando lugar à folhagem fresca. Fazia uma semana que Mio começara a ficar mais em seu quarto. Para Kyoka, cada um desses dias parecia longo e deprimente. Ela nem sequer o acompanhava quando ele saía para o trabalho ou vinha recebê-lo quando ele voltava. Ela fazia suas refeições em seu quarto. Seus dias se tornaram sem cor sem vê-la, e sua casa, de alguma forma, mais fria. O que o desanimou ainda mais foi a contínua falta de resposta dos Saimores, juntamente com as aparições implacáveis de familiares conjurados que alguém havia enviado para espioná-lo. Embora tivesse uma ideia de quem poderia estar por trás das criaturas, ele não havia feito nenhum progresso em localizá-las ou determinar seus motivos até então não podia avançar nesse aspecto. Mais uma vez, ele apareceu em seu local de trabalho com um humor sombrio. Parece triste hoje, comandante, comentou Godot, enquanto organizava documentos no escritório de Kyoka. Kyoka notou um sorriso brincando nos lábios de seu subordinado. Incomodou-o que Godot achasse a situação engraçada. Deixe-me adivinhar, é sobre a garota. Ela é a primeira que você mantém por perto por tanto tempo. Corrija-me se eu estiver errado, mas vocês ainda não oficializaram as coisas, certo? Nunca imaginei que você fosse um homem que ficaria de mau humor por causa de uma mulher. O mundo está cheio de surpresas. Cuide da sua vida. Essa moça que roubou seu coração deve ser realmente especial. Eu adoraria vê-la de novo. Chega, isso não é motivo para brincadeira. Por que não? Conversar com Godot era exaustivo. Ele estava sempre fazendo palhaçadas. Mais importante, disse Kyoka, posso contar com você amanhã? Seu competente braço direito sorriu. Claro. Estação Central ao meio-dia, depois uma viagem até sua casa. Não se esqueça da minha compensação, por favor. Pode ter certeza que não vou. Então, estou à disposição. Kyoka vinha saindo do escritório com frequência durante o dia ultimamente. Claro, ele sempre fazia um pedido formal e obtinha a permissão de seus superiores antes, mas ainda se sentia um pouco culpado por aumentar a carga de trabalho de Godot com suas ausências. Para compensar, ele se ofereceu para pagar um extra ao seu assistente do próprio bolso. Godot, em vez disso, pediu a Kyoka que pagasse sua conta de 3 noites em um izakaya popular da cidade, uma compensação insignificante, na opinião de Kyoka. Ele pensou no dia seguinte, tentando imaginar a reação de Mio com uma mistura de ansiedade e expectativa, esperando que ela ficasse feliz. Mio estava sentada bem quieta em sua escrivaninha, trançando fios lentamente. Ela havia dominado a técnica completamente, mas não estava preparada para o que viria depois de terminar. E assim, ela trabalhava em ritmo de lesma para ganhar mais tempo. Cansada de Kaia lembrá-la de sua própria inutilidade, Mio evitou pensar em sua meia-irmã. Em vez disso, pensou em Kyoka, sua força, sua bondade, sua beleza. Por mais que se sentisse deslocada ao lado de um homem tão extraordinário, estar com ele era uma experiência única. Ela era tão maravilhosa que desejava nunca se separar dele. Sabia que deveria lhe dizer isso. Que deveria se esforçar ao máximo para ser útil a ele. Embora talvez não tivesse poderes especiais e talvez não fosse escolhida como sua noiva, ao menos poderia se tornar sua serva e apoiá-lo nos bastidores, como Yuri. Acontecesse o que acontecesse, adiar o inevitável não mudaria nada. Ela olhou para o elástico de cabelo que já havia terminado de fazer, ao lado da escrivaninha. Era um cordão lindo, com uma trança deslumbrante. Um trabalho excelente para uma amadora.
Ela já havia terminado o presente que queria fazer, então agora estava usando os fios que sobraram para fazer outro cordão trançado com um padrão diferente, uma desculpa para ficar trancada no quarto. Com a cabeça latejando de sono, Mio suspirou. Desde que chegara à casa de Kyoka, vinha tendo pesadelos. Acordava no meio da noite, dominada por autodesprezo e ansiedade, e não conseguia mais dormir. Desculpe incomodá-la, senhorita, Yuri chamou de trás da porta, justamente quando Mio começava a ficar mais desanimada novamente. Já passava do meio-dia e, como Mio não almoçava há algum tempo, não sabia o que Yuri poderia querer dela. Aconteceu alguma coisa, Yuri. A senhora tem uma visita. Poderia recebê-la agora? Alguém veio me ver? Quem se daria ao trabalho de visitá-la na casa de Kyoka? Mio não achava que fosse alguém da sua família e havia perdido contato com os amigos dos tempos de escola há muito tempo. Não conseguia pensar em mais ninguém que soubesse onde ela estava. Sim, por favor, deixe-a entrar. Quem quer que fosse, seria indelicado recusar-se a vê-la. Mio ouviu a porta do seu quarto se abrir e se virou para olhar, e não acreditou no que viu. Faz tanto tempo, Lady Mio. Mio ficou tão surpresa que sua voz falhou. Embora a mulher em sua porta tivesse envelhecido, seu rosto ainda lhe era familiar. Ana. Olha só você, toda crescida. Ana sorria para ela com um brilho de lágrimas nos olhos. Yuri trouxe uma almofada extra para a convidada de Mio e as deixou sozinhas. Elas se sentaram uma de frente para a outra, mas a atmosfera estava tensa, então não sabiam para onde olhar. Ana não havia mudado. Estava um pouco mais magra, mas Mio reconheceu a calma e a ternura em seus olhos. No entanto, Mio estava em choque demais para se alegrar com o reencontro. Ana havia sido sua empregada de confiança, e seu desaparecimento estava ligado àquela lembrança terrível de ser trancada no depósito. O momento em que ela perdeu repentinamente a única pessoa que sempre cuidou dela. Tantos anos se passaram desde então. Quando Saimores dispensaram Ana, Mio se sentiu impotente, completamente sozinha em um ambiente hostil. Era como se um de seus órgãos vitais tivesse sido arrancado. Ela havia perdido a vontade de viver. Com o passar do tempo, acostumou-se ao vazio resultante. Como nunca esperara ver Ana novamente, Mio não imaginara o que diria a ela se reencontrassem. Mio permaneceu em silêncio até que Ana se pronunciou. Fico feliz em saber que você está bem, Lady Mio. Sim, igualmente, foi tudo que Mio conseguiu dizer. Ana era tão reverente com Mio quanto era quando ainda era sua criada. Mas, desde a expulsão de Ana, os Saimores ensinaram Mio a falar como uma serva. Agora, ela estava achando difícil conversar normalmente. Sou casada agora, disse Ana. Parabéns. Eu também tenho filhos. Meu marido é de uma vila perto da do meu pai. Trabalhamos juntos na nossa fazenda. Estou bastante satisfeita com a minha vida. Foi só então que Mio percebeu que Ana estava mais bronzeada do que se lembrava. Linhas tênues marcavam o rosto sorridente de Ana. Ela sempre fora uma pessoa afetuosa, mas agora parecia mais maternal e mais em paz. E você, Lady Mio, está satisfeita com a sua? Isso fez Mio hesitar. Ela relembrou tudo o que havia acontecido desde que se mudará para aquela casa, mas não conseguia encontrar uma resposta para a pergunta de sua antiga empregada. Vendo-a hesitar, Ana colocou as mãos sobre as de Mio, apoiou-as nos joelhos e as apertou com força. Ela costumava fazer isso quando Mio era pequena, então o calor de suas mãos lhe pareceu reconfortantemente familiar. Sinto muito por não ter podido estar ao seu lado quando você estava sofrendo tanto. Ana. Como não pude ajudá-la durante todos esses anos, pensei que não merecia vê-la, confidenciou ela, com o rosto contorcido por um profundo arrependimento. Mas você sabe por que eu decidi vir, afinal. Seus olhares se encontraram. Porque eu queria te ver feliz. Eu queria ver minha preciosa garotinha, que suportou tantas dificuldades, finalmente sorrir de alegria. Algo se incomodou no nariz de Mio. Ela não queria que Ana visse o quão baixo ela havia caído, que percebesse que não era mais sua preciosa garotinha. Ela não queria sobrecarregar a mulher que cuidou dela quando perdeu a mãe, que a tratou com genuíno carinho. Mas, Ana, Mio havia se desesperado quando sua família decidiram oferecê-la como noiva aos Kudous. Mas seu noivo, embora assustador a princípio, provou ser um homem gentil. Ela se sentiu em casa em sua residência e encontrou uma amiga em Yuri.
Ela experimentou uma felicidade que jamais imaginara quando morava com sua família. No entanto, Ana, eu não tenho dom. Sem visão espiritual, nada. Sua voz tremia. Então não sou digna de me casar com o Sr. Kudou. Não poderei ficar aqui por muito mais tempo. O rosto de Ana ficou embaçado. Mio mordeu o lábio para conter as lágrimas. Falar em voz alta só piorava a situação. Ela não queria ir embora, e não era apenas por não ter para onde ir. Minha senhora. Mio ficou em silêncio, com medo de não conseguir conter as lágrimas se dissesse mais alguma coisa. Ana observou, preocupada. Permita-me fazer uma pergunta, senhora Mio, sussurrou Ana depois de um tempo. Como você acha que consegui vir te ver hoje? Algum tempo depois da minha demissão, fui à sua casa novamente e implorei para ser recontratada, mas eles me recusaram categoricamente. Desesperada para saber como você estava, perguntei aos outros empregados com quem eu trabalhava sobre você. Mas, por mais que eu implorasse, eles apenas me encaravam carrancudos e mantinham a boca fechada. Não tive escolha a não ser voltar para minha cidade natal. Por sugestão dos meus pais, casei-me com o homem que agora é meu marido. Então, como eu, sem nenhum vínculo com sua família ou qualquer outra pessoa na capital, viria te encontrar aqui? Eu não sei. Mio sabia que Ana se importava muito com ela, mas sua antiga empregada não poderia tê-la encontrado sozinha, por mais que tentasse. Alguém deve ter lhe dito que sua família a havia enviado para cá. Quando recebi a carta e vi quem a havia enviado, pensei que fosse um engano. Por que um nobre escreveria para mim, uma plebeia? Minha senhora, este Sr. Kudou tem um coração de ouro. Essa era a única possibilidade, claro. Ninguém mais teria se dado ao trabalho de encontrar Ana e trazê-la até aqui. Foi ele. Só poderia ter sido Kyoka. Mais cedo, ele lhe dissera: o que está te consumindo por dentro vai melhorar em breve. Não deixe que isso te atormente. Ele devia ter investigado o passado dela e não deixado pedra sobre pedra. E se ele sabia sobre Ana, então devia saber tudo sobre a própria Mio. Então, quando ele disse aquilo, será que ele quis dizer? Que eu não deveria me preocupar com o casamento porque ele nunca vai acontecer, já que eu não tenho dom. Apesar de sua tendência a presumir o pior, ela passou a conhecer Kyoka um pouco. Embora ela não pudesse saber como ele era no trabalho, ele sempre era gentil quando estava com ela. Então não podia ser isso. Ana, será que eu estive enganada esse tempo todo? Minha senhora. Ao contrário de Kaia, eu não tenho visão espiritual nem nenhuma outra habilidade sobrenatural. Sempre acreditei que era inútil por causa disso. Possuir o dom ou não determinava o seu destino, como alguém que nasceu sem ele. Mio estava destinada a ser maltratada pela família. Não era isso que ela havia internalizado em algum momento da vida? Ela não podia negar. Eu tinha medo de contar ao Sr. Kudou que eu não tinha o dom. Achei que isso acabaria com esse breve período feliz da minha vida. Eu estava absolutamente convencida de que ele se livraria de mim imediatamente se soubesse. Não lhe ocorreu que essa linha de raciocínio só se sustentaria se Kyoka fosse como o pai dela, para quem o dom tinha sido crucial. Mio deveria ter falado com ele honestamente muito antes, não para apressar o que ela achava inevitável, ele a expulsar para a rua, mas para descobrir se ele estava falando sério sobre se casar com ela. Levou todo esse tempo para ela entender isso. Ela olhou para a escrivaninha, para o cordão que estava trançando e o elástico de cabelo pronto ao lado, ambos feitos para Kyoka. Ana apertou sua mão, e Mio se virou para ela, percebendo o olhar sincero em seus olhos. Tenha coragem, Lady Mio. O Sr. Kudou está esperando por você. Você ficará bem. E seja como for, saiba que eu irei ajudá-la desta vez, se precisar. Obrigada, Ana. Mio a abraçou como uma menininha se agarrando à mãe. Isso trouxe lembranças. Ela costumava se aconchegar em Ana e esconder o rosto em seu peito sempre que sentia vontade de chorar. Enquanto Ana acariciava suavemente o cabelo de Mio, sua mão quente era exatamente como ela se lembrava. Eu vou tentar o meu melhor. Ela estava preocupada com o que Kyoka diria, até mesmo com medo. Mas ela precisava encontrar coragem para falar com ele, mesmo que tivesse que dar um pequeno passo de cada vez. Antes de tudo, ela precisava parar de se esconder em seu quarto. O mundo pareceu mais brilhante de alguma forma quando ela se desvencilhou do abraço. Pegando o elástico de cabelo, ela saiu do quarto às pressas.
Ele normalmente estaria no trabalho a essa hora, mas ela estava tão concentrada no que tinha que fazer que isso nem lhe passou pela cabeça. Quando abriu a porta da sala de estar, tinha certeza de que o encontraria lá. Senhor Kudou. Saiu mais alto do que ela esperava. Kyoka olhou para ela, assustado. Combinado com seu cabelo caído com os ombros desleixadamente cobertos por suas roupas casuais. Sua expressão era um tanto cômica. De alguma forma, isso foi tudo que Mio precisava para se sentir segura. O que é isso de repente? Perguntou ele. De forma típica, seus olhos se desviaram dela como se ele estivesse inseguro. Era Mio quem tinha tanto medo dessa conversa, mas agora parecia que o oposto era verdadeiro. Ela se sentou ao lado de Kyoka, segurando o elástico de cabelo com força. Senhor Kudou, há algo que eu me esqueci de lhe contar. Seu coração batia forte no peito e ela começou a suar frio. Por mais difícil que fosse encará-lo, não havia mais volta. Ela precisava terminar o que havia começado. E, assim como Ana havia lhe dito, Kyoka esperava pacientemente que ela começasse. Eu não possuo o dom. Assim que começou, as palavras fluíram com urgência enquanto ela expressava o que tanto temia confessar. Ela se esforçou para não chorar. Eu não tenho visão espiritual, meus pais eram de linhagens com dons especiais, mas eu não herdei nada. Quanto à minha educação, só terminei o ensino fundamental. Minha família me obrigou a trabalhar para eles como empregada doméstica. Como não tive aulas particulares, não consigo fazer nada do que se espera de uma filha de família rica. E minha aparência? Bem, também não há nada a se falar nesse quesito. Esses são os motivos pelos quais não mereço ser sua esposa. Quanto mais ela falava, mais desanimada ficava. Como uma criança sendo repreendida, ela se encolhia cada vez mais. Mesmo assim, continuou com seriedade. Eu entendo perfeitamente se você está com raiva de mim, Senhor Kudou, por ter escondido a verdade de você de forma egoísta, por não querer ser expulsa. Mio havia prometido a si mesma que não choraria, mas as lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Mesmo assim, ela estava prestes a soluçar. Se você me disser para morrer, eu tirarei minha vida. Se você me disser para sair da sua casa, eu sairei imediatamente. Eu fiz isso para você como um gesto de gratidão e um pedido de desculpas. Se você não precisar mais, fique à vontade para jogar fora ou queimar. Colocando o elástico de cabelo no chão à sua frente, ela se ajoelhou e se curvou, tão humildemente quanto quando conheceu. Obrigada por tudo que você fez por mim. Não tenho mais segredos para você. Por favor, me diga o que você deseja fazer comigo. Kyoka não respondeu imediatamente. Com medo demais para olhar para ele, Mio esperou em silêncio com os olhos firmemente fechados. Por quanto tempo mais pretende se prostrar? Ela já ouvirá aquelas mesmas palavras antes. Ao olhar para cima, surpresa, viu que Kyoka ostentava um sorriso travesso. Ela o vislumbrou por apenas um instante antes de sua visão ser repentinamente obscurecida. Seria um grande problema se você fosse embora agora, já que estou prestes a oficializar nosso noivado. Mio sentiu a mão grande dele na nuca, inalou o leve perfume que ele gostava de usar. Percebeu que ele a abraçara com força e pressionara sua cabeça contra o peito. Tanto isso, quanto o que ele acabará de dizer sobre querer se casar com ela, a deixaram tonta. Esse senhor Kudou. Você não gostaria disso? Não quer ficar comigo aqui? É claro que quero. Agora seu coração disparava por um motivo completamente diferente. Suas bochechas, que haviam empalidecido de ansiedade, coraram e ficaram tão quentes que ela pensou que vapor pudesse sair delas. Sem palavras, ela permaneceu em seus braços até ouvir sua respiração ofegante, como se ele tivesse voltado a si. Quando ele a soltou, ela notou que suas orelhas estavam avermelhadas. Ela se sentia tão tímida que era difícil falar, mas sabia que precisava comunicar a ele o que seu coração desejava. Para terminar o que havia começado, ela teria que reunir um pouco mais de coragem. Eu gostaria de ficar com você, se você permitir. Permitir? Ele riu baixinho. Você é a única com quem eu quero viver. Ninguém mais serve. Mesmo depois de saber de tudo, Kyoka ainda a queria. A alegria encheu seu peito e ela se emocionou até as lágrimas novamente. Se alguém lhe dissesse que toda a dificuldade e angústia que ela havia suportado era por aquele momento, ela teria achado que valeu a pena.
Os sacrifícios que ela fora forçada a fazer pareciam um pequeno preço a pagar por estar com aquele homem. Mio. Ele disse o nome dela pela primeira vez com uma voz tão suave que só de ouvi-la já era pura felicidade. Você poderia prender meu cabelo para mim? Sim, terei prazer. Kyoka pegou o elástico de cabelo e entregou a ela. Mio se ajoelhou e se posicionou atrás dele. O cabelo dele era lindo, macio e brilhante como seda. Ela reprimiu um suspiro de inveja. Suas mãos tremiam, como se estivesse manuseando algo extremamente precioso. Eu terminei. Mio havia prendido o cabelo dele frouxamente na parte de trás e o puxado para frente, sobre o ombro, para que ele pudesse ver o cordão trançado. Ficou ainda melhor em seus cabelos claros do que ela imaginara. A cor que ela escolhera era roxa, elegante, mas discreta, assim como ele. É uma cor bonita. Segurando uma ponta do cordão entre o polegar e o indicador, ele sorriu. Nossa, parece que meu coração vai explodir de tanta emoção. Meu peito. Desta vez, porém, não era por medo. Obrigada. Vou guardar com carinho. Eu fico feliz que tenha gostado. Perceber que o tinha feito feliz foi demais para ela, fazendo-a gaguejar. Estava em êxtase, agradecendo ao destino por tê-la levado à casa dele, por tê-la deixado conhecê-lo. Pouco depois, quando o constrangimento parou de colorir seus rostos e uma atmosfera mais tranquila se instalou, Ana veio anunciar que estava indo para casa. Juntamente com Yuri, todas foram até a porta da frente para se despedir dela. Yuri havia feito companhia a Ana enquanto Mio conversava com Kyoka, e elas se divertiram muito conversando sobre ela enquanto tomavam chá. Mio sentiu uma pontada de culpa por ter ignorado sua convidada e a deixado com Yuri depois de ela ter vindo de tão longe. Você já está indo embora? Sim, mas não vou voltar direto para minha aldeia. Faz tanto tempo que não vou à cidade que pensei que seria bom passear um pouco. O Sr. Kudou providenciou uma pousada agradável para mim. A consideração e a generosidade de Kyoka mais uma vez surpreenderam Mio. Embora se sentisse em dívida com ele, sabia que ele diria para ela não se preocupar. Ele até havia pedido a seu ajudante, Godou, que trouxesse Ana da estação até ali. Ela fez uma promessa secreta de encontrar uma maneira de se redimir com Kyoka, não importando como ele rejeitasse. Espero que possamos nos encontrar novamente, Senhora Mio. Há muito que eu gostaria de conversar com você. Eu também adoraria vê-la novamente, Ana. Não mais servo e senhora, o novo relacionamento entre eles abria novas possibilidades. Eles poderiam sair para fazer compras ou jantar a qualquer hora. Ana, muito obrigada por vir e me dar conselhos. Se não fosse por você, eu ainda estaria me escondendo no meu quarto. Fico feliz em poder ajudar. Foi maravilhoso falar com você novamente depois de tantos anos, agora que você não é mais uma criança, mas uma jovem encantadora. Sorrindo, elas apertaram as mãos uma da outra. Nenhuma das duas conseguia se despedir ainda. De repente, ouviram o barulho de um motor. E um carro parou em frente à casa. Esse deve ser o Godou, disse Kyoka antes de cumprimentar o visitante. Desculpe por ter que dirigir hoje. Sem problemas, comandante. Foi o que combinamos. Godou colocou a cabeça para fora da janela do lado do motorista. Ele tinha vindo buscar Ana e parecia tão tranquilo quanto da primeira vez que Mio conheceu. Se não fosse pelo uniforme, ninguém suspeitaria que ele fazia parte da unidade especial antigrotesco de elite. Vocês estavam sendo seguidos? Acho que não. Parece que conseguimos escapar deles hoje. As mulheres não ouviram a troca de sussurros entre Kyoka e Godou. Kyoka havia delegado essa tarefa ao seu ajudante em vez de cuidar disso pessoalmente, pois não queria que quem o estivesse espionando descobrisse sobre ela. Ninguém mais precisava se envolver. Entre no carro, senhora. Obrigada, Sr. Godou. Mio não conseguia tirar os olhos de Ana enquanto ela entrava no veículo. Quando percebeu que Godou a encarava, curvou-se profundamente em gratidão. Ele sorriu encantadoramente para ela, acenou e voltou a entrar no carro. Não fique tão triste. Você é livre para encontrar quem quiser, quando quiser. Kyoka colocou a mão no ombro dela enquanto observavam o carro partir. Será que eu pareço triste? Ela tocou o rosto com as duas mãos, como se tentasse avaliar sua própria expressão. Obrigada, Sr. Kudou. Não se preocupe com isso. Mio tinha certeza de que ele havia entendido tudo pelo que ela estava agradecendo.
Mas a resposta dele foi tão tipicamente curta e grossa que ela não conseguiu conter o riso. Suspirando irritado, Minoru Tatsuishi amassou o pássaro de papel que retornará de mãos vazias após falhar em rastrear seu alvo. No início, todos os seus familiares acabavam reduzidos a cinzas, então ele se tornará mais cauteloso. Manter distância havia se mostrado parcialmente eficaz. Nenhum deles fora destruído, mas também nunca conseguiram reunir as informações que Minoru queria. Kyoka parecia estar brincando com eles. Embora Minoru estivesse mais interessado em Mio, ele ainda não havia conseguido aproximar seus familiares dela nem uma única vez. Você acredita que a Mio ainda não foi expulsa da casa do Kudou? Não consigo entender como ela está conseguindo. Talvez ela seja uma boa empregada. Deve ser para isso que ele a mantém, a julgar pelas roupas dela, Kaia reclamou para ele durante uma visita. Minoru não conseguiu verificar a veracidade das afirmações de Kaia. Talvez ele pudesse usar essa garota mimada a seu favor. Desde o noivado com Koji, Kaia costumava fofocar com o futuro sogro, e algumas das informações que ela obtinha eram realmente valiosas. O Koji me chateou muito naquele dia. Ele sempre fica do lado da Mio. Então ela continuou dizendo que também tinha visto alguém extraordinário naquele dia. O homem que ela descreveu com olhos sonhadores e bochechas coradas era, sem dúvida, Kyoka Kudou. Então ele realmente tinha visitado Saimori. Minoru não conseguiu apurar o que Kyoka havia conversado com o chefe da família Saimori, mas, com base nas impressões de Kaia, ele viera reclamar de algo. A lamentável noiva que lhe enviaram. Desde a sua visita, o ambiente na casa do Saimori tornará-se mais sombrio do que nunca. Então, presumivelmente ele exigiu pagamento como compensação pelo incidente. Eles teriam evitado todo o problema se tivessem oferecido Mio ao meu filho. Alheio às suas próprias falhas, ele amaldiçoou o Saimori pela sua tolice. Mas antes tarde do que nunca. Rejeitada por Kyoka, Mio logo estaria disponível para os Tatsuishi. Então tudo se encaixaria. Minoru deu um leve sorriso para si mesmo, sem suspeitar nem por um momento que Kyoka tinha ido falar com Saimori para pedir oficialmente a mão de Mio em casamento. Uma semana se passou desde a visita de Ana. Era uma agradável tarde de início de verão, graças a uma brisa suave que amenizava o calor. Ao terminar de vestir o kimono, amarrando a faixa firmemente, Mio sentiu como se tivesse renascido. O kimono, a faixa e todos os acessórios que acompanhavam a roupa eram novinhos em folha e de excelente qualidade. Acho que me pareço um pouco com ela. O reflexo de Mio no espelho não era diferente de como ela vira sua mãe no sonho, vestida com um kimono rosa cereja, muito parecido com o que ela usava agora. Seu corpo magro não parecia mais doentio, sua tez havia melhorado e até seu cabelo começara a mostrar sinais de brilho. Mio jamais esqueceria aquele momento em que Kyoka lhe deu aquele kimono tão semelhante à lembrança perdida de sua mãe. Ela já estava feliz o suficiente por ele ter mandado fazer vários kimonos para ela, mas além disso, ele também escolheu aquele rosa porque achou que combinaria mais com ela. Keiko, a dona da loja Suzushima, havia lhe contado isso em segredo. A princípio, ela sentiu um impulso ilógico de repreendê-lo por se esforçar tanto para agradá-la, mas a euforia que sentiu a deixou sem palavras. Desde então, ela sorria radiante sempre que olhava para o kimono, uma visão tão incomum que certamente surpreendeu a todos. Mio estava se preparando para receber um convidado naquele dia. Ela havia convidado Godou para jantar como forma de agradecimento por ter levado Ana até sua casa quando ela visitou. Embora não tivesse certeza se seria uma boa anfitriã, já que Godou era quase um estranho, ela perguntou a Kyoka sobre os pratos que seu assistente gostava e os preparou de acordo. Espero que o senhor Godou goste do jantar. Ficar me preocupando com isso não vai ajudar em nada. Mio aplicou uma maquiagem leve, como Yuri a havia ensinado, antes de correr para a cozinha para terminar de preparar o jantar. Ah, esta será uma noite maravilhosa, anunciou Godou alegremente. Kyoka estava voltando do trabalho dirigindo para casa com seu assistente no banco do passageiro. Ele lançou um olhar fulminante para o homem. Achei que tínhamos resolvido isso pagando sua comida e bebida no bar. Tínhamos um acordo. Sua Mio vai ser uma esposa boa e sensata. Desde quando vocês se tratam pelo primeiro nome? A familiaridade casual de Godou estava irritando Kyoka. O quê? Você está com ciúmes? Claro que não. Mas está ficando cada vez mais difícil não te dar um soco. Isso é ciúme, comandante. Godou lamentou teatralmente que seu superior brutal estava planejando matá-lo. Enquanto isso,
Kyoka considerou expulsá-lo do carro só para não ter que aturar suas palhaçadas. Ele havia ficado surpreso quando Mio anunciou que queria convidar Godot para jantar, já que não esperava que ela quisesse ver alguém. Depois de seu longo período de isolamento em casa, ela estava envergonhada demais para buscar contato com outras pessoas. Agora que seu futuro não era mais incerto e ela não parecia mais faminta e maltratada, porém, ela devia ter recuperado um pouco da confiança. Isso deixou Kyoka feliz. Você se livrou do familiar que estava te seguindo? Perguntou Godot. Claro, não sou amador. Godot se virou para olhar pela janela do retrovisor. Um familiar de papel aparecia nas proximidades de Kyoka para espioná-lo todos os dias, sem falta, mas eles pareciam estar livres. Evitar um espião humano podia ser complicado, mas familiares insignificantes como aquele eram facilmente despistados. Kyoka havia cercado sua casa com uma barreira invisível impenetrável para familiares de papel, e quando Anno visitava, ele tomava todas as precauções para garantir que o espião não percebesse nada. Eu não quis duvidar de suas habilidades, comandante. Eu nem deveria ter perguntado, admitiu Godot. Tenho que dizer, os dotados têm habilidades realmente patéticas hoje em dia. Com menos grotescos, não há necessidade de aprimorarem suas habilidades. Devido às influências culturais ocidentais e ao avanço da tecnologia no Império, cada vez mais pessoas negavam a existência dos grotescos, cujo número também havia começado a diminuir estranhamente. Consequentemente, a demanda por usuários de dons talentosos que pudessem caçar tais criaturas estava caindo. O que dizem mesmo? Que os grotescos são ilusões? Frutos da imaginação? Bem, isso não está totalmente errado, disse Godot. De fato, os grotescos surgiam quando as pessoas atribuíam fenômenos que não entendiam a monstros. Se um número suficiente de pessoas temesse a mesma coisa, o medo combinado delas teria o poder de manifestar fisicamente essas formas. Com o advento do pensamento científico, no entanto, as pessoas começaram a buscar explicações lógicas para o mundo ao seu redor. Como o medo do sobrenatural se tornou menos comum, os grotesqueries tinham menos do que se alimentar. Sempre é bom ter menos trabalho, comentou Godot. Com a situação como estava, era inevitável que as famílias de dotados sem nenhum talento notável se tornassem menos hábeis em usá-los. Mesmo Kyoka, celebrado como o melhor de sua geração, não estaria entre os melhores usuários de dons do passado. Chegamos. Saiam. Eles haviam chegado à cabana de Kyoka. Farto de seu ajudante, que passou a viagem tagarelando enquanto seu superior dirigia, Kyoka o empurrou para fora do carro. Godot deu um grito de surpresa e rapidamente se virou para reclamar. Continue com essa brutalidade e eu conto para Mio. Ah, é mesmo. Parece que terei que garantir que você não fale. Não, espere, não precisa disso. Godot empalideceu. Kyoka estava apenas brincando, é claro, mas seu ajudante gostava de exibir suas habilidades de atuação. Kyoka suspirou. Mio estava esperando na varanda como de costume. Yuri não estava lá, então ela já devia ter ido para casa. Bem-vindo de volta, Sr. Godot. Sr. Godot, muito obrigada pela visita. Mio juntou as mãos e fez uma reverência lenta. Ela estava linda em seu belo kimono. Kyoka praticamente a obrigou a aceitá-lo em troca do prendedor de cabelo feito à mão que ela lhe dera. De um tom rosa claro, combinava com ela tão bem quanto ele imaginara. A tez de Mio parecia mais saudável agora, e ela tinha um leve rubor nas bochechas. Seus cabelos bem penteados, negros e brilhantes como a asa de um corvo, estavam presos frouxamente na nuca. Embora os pulsos que apareciam por baixo das mangas ainda fossem finos e frágeis, ela não parecia mais desnutrida. Kyoka achou sua transformação fascinante. Era como se uma pedrinha encontrada à beira da estrada tivesse escondido uma pedra preciosa. Keiko estava certa sobre ela. Para o desgosto de Kyoka, ele se sentiu quase grato ao Saimori por, inadvertidamente, lhe terem dado a noiva perfeita. Senhor Godot? Há algo errado? Não, eu só estava pensando que você está muito bonita neste kimono. Ele imediatamente se sentiu envergonhado por ter dito isso em voz alta. O que deu em mim? Ao notar as bochechas de Mio ficarem vermelhas em resposta, ele sentiu vontade de correr e se esconder. Ele também queria chutar Godot, que o olhava como se dissesse que deixaria os dois pombinhos em paz. Mas, naturalmente, ele não podia fazer isso na frente de Mio. Seu coração não lhe pertencia mais. Estava sempre lhe causando problemas. É um presente maravilhoso.
Eu realmente adoro essa cor. Que bom ouvir isso. Ele tinha razão em pedir a Keiko que ajustasse o kimono para Mio o mais rápido possível. Embora não combinasse mais com a estação, isso não importava, contanto que ela gostasse. Oh, me perdoe por ser tão desatenta, Sr. Godot. Por favor, entre. Percebendo que estava ignorando seu convidado, Mio entrou em pânico por um momento. Ela abriu a porta e o convidou a entrar. Godot deu uma risada seca e incomum e entrou resignado, com os olhos tão vazios quanto os de um peixe morto. Mio conduziu os homens até a sala de estar, que havia sido elegantemente decorada para a ocasião. Eles se sentaram e ela serviu a refeição imediatamente. Uau, isso está delicioso! Por favor, comam à vontade. Mio continuou trazendo mais e mais pratos. Ela havia optado por porções menores, mas com maior variedade. Em seguida, trouxe pequenas tigelas e pratos repletos dos tradicionais picles e legumes cozidos em caldo, que ela havia temperado generosamente para complementar as bebidas dos homens. Godot elogiou cada prato que provou. Você ainda mora com seus pais. Eles não lhe dão comida suficiente? Perguntou Kyoka. Você não entendeu, comandante. Claro, temos um chefe, mas os sabores simples da comida caseira e dos petiscos são excepcionalmente reconfortantes. Talvez fossem mesmo. Pensando bem, Kyoka tinha pelo menos 2 refeições preparadas por Mio ou Yuri todos os dias, então talvez ele tivesse se acostumado com o tipo de comida que os plebeus comiam. Quando morava na propriedade dos pais durante a juventude, só comia alta gastronomia, a ponto de mal conseguir suportar. Refeições caseiras simples eram mais do seu agrado. Permita-me encher seu copo novamente, Sr. Godot. Oh, obrigado. O elogio dele à sua culinária deixou Mio um pouco sem jeito enquanto ela lhe servia outra bebida. Assim que o copo dele estava cheio, ela fez uma reverência educada. Sr. Godot, não sei como sou grata pela sua ajuda com a visita da Ana. Eu só dirigi, só isso. Mas a senhora é assistente do Sr. Kudou, o que significa que podemos passar a tarde conversando só porque a senhora generosamente cuidou das responsabilidades dele no trabalho. Mio era uma anfitriã deslumbrante que falava com uma graça incomum. Se era algo que ela tinha aprendido recentemente ou uma qualidade inata que havia sido reprimida por muito tempo, não era difícil perceber. Para Kyoka, isso não importava. Ele tomou um grande gole de sua bebida, orgulhoso dela e de bom humor. Mas então, senhorita Mio, ninguém nunca falou comigo com tanta gentileza. Você é um anjo. Por favor, termine com meu comandante cruel e case-se comigo. Se como assim? Ei! Como Godot ousa ser tão insolente? A voz de Kyoka ficou carregada de raiva, sua paciência se esgotando. Cuidado com a língua, Godot. Embora pudesse ser excessivamente humilde às vezes, Mio era atraente, fazia as tarefas domésticas com prontidão e habilidade, e tinha bom caráter. Evidentemente, Kyoka não era o único homem a perceber que ela seria uma boa esposa. Uma tempestade começou a se formar em seu peito ao pensar nela se casando com outro. Eu estava só brincando. Pare de me encarar como se fosse me matar. É realmente assustador. Godot empalideceu ao explicar apressadamente que estava apenas brincando com seu chefe, que sempre era cruel com ele. Embora Kyoka o encarasse com um olhar gélido a princípio, Godot se recompôs ao ouvir a resposta hesitante de Mio. Senhor Godot, por mais que eu aprecie a oferta, receio que eu prefiro o Sr. Kudou. Por favor, me perdoe. Godot deve ter se sentido constrangido ao ver que Mio havia levado tão a sério que obviamente era uma brincadeira. Claro que sim. Desculpe, foi uma piada de mau gosto. E quem poderia culpar Kyoka por se deleitar com o desconforto de seu assistente? Ele mereceu o que aconteceu depois de fazer um comentário tão descuidado apenas para dar risada. Talvez agora ele aprendesse o peso de suas palavras. Mas o que deu mais satisfação a Kyoka foi ouvir Mio dizer que o preferia. Ele nutria uma suspeita persistente de que ela teria se casado com qualquer um que lhe oferecesse um lar acolhedor. Embora ele não a tivesse abandonado mesmo se fosse esse o caso, sentiu-se muito melhor sabendo que não era. Apesar de ela talvez ter visto o casamento apenas como um meio de obter abrigo a princípio, parecia ter gostado dele, já que estava feliz usando o kimono que ele havia escolhido para ela. Perdida em seus devaneios, a conversa continuou sem ele. É-se sério? Até oficiais de alta patente? Com certeza. Há até generais que tremem só de ouvir o nome dele.
Nem quero imaginar o que o comandante Kudou fez para aterrorizá-los tanto. Espere. Acontece que Mio e Godou quebraram o gelo e estavam conversando animadamente sobre ele. Vocês não querem atrair a ira de Kyoka Kudou, não mesmo? Ele é um demônio quando está com raiva. Apenas um punhado de pessoas ousa expressar suas opiniões abertamente para ele, como eu e seu superior direto, o Major-General Okaito. Godou. O treinamento da nossa unidade é infame por estar entre os 5 mais draconianos de todo o exército. E sim, você adivinhou, é graças ao nosso comandante impiedoso. Pelo menos os soldados dele não demonstram medo ao lutar contra os grotescos. Eles não são nem metade tão terríveis quanto ele. Godou, chega de tagarelice. A conversa deles continuou até tarde da noite. Depois que Godou voltou para casa, Kyoka tomou um banho. No caminho de volta para a sala de estar, ele percebeu que algo estava errado. A casa estava estranhamente silenciosa, como se ele estivesse sozinho. Será que Mio já tinha terminado de arrumar a cozinha depois do jantar e ido dormir? A luz da cozinha estava apagada e não havia velas acesas. Mio devia estar na sala de estar ou no quarto dela. Não, ela não podia estar no quarto dela. Ele tinha passado por lá mais cedo e não sentiu a presença dela. Ele franziu a testa e foi para a sala de estar. Ao se aproximar, ele captou algumas palavras fragmentadas. Não, por favor, mãe. Era a voz de Mio. Ela parecia delirante. Alarmado, Kyoka abriu a porta bruscamente e viu Mio dormindo, com a cabeça apoiada na mesa no canto do quarto. Ela provavelmente havia cochilado de exaustão após um longo dia. Normalmente, isso não seria nada incomum, mas ele conseguiu captar um leve eco de uma habilidade sobrenatural que havia sido usada. Não estou imaginando coisas. Como Kyoka tinha um aguçado senso para a presença das pessoas, ninguém mais poderia ter entrado na casa enquanto ele estava no banho sem que ele percebesse. Nem ele nem Godou haviam ativado seus poderes especiais durante o jantar. Isso era alarmante. Será que alguma criatura de outro mundo, que nem mesmo Kyoka conseguia detectar, poderia ter entrado sorrateiramente em sua casa e usado uma habilidade? Isso era possível? Outra explicação lhe veio à mente, mas ele a ignorou por enquanto se aproximava da figura adormecida de Mio. Por favor, não. Sua voz era desesperada e suplicante. Kyoka aproximou-se silenciosamente dela. As bochechas de Mio estavam molhadas de lágrimas, e embora seus olhos estivessem fechados, seu rosto estava contorcido em angústia. Se ela estivesse dormindo tranquilamente, ele não a teria acordado, mas ela estava evidentemente sofrendo. Ele colocou a mão em seu ombro e a sacudiu gentilmente. Mio, acorde, Mio. Caia, pare. Chega. Apesar de ele a ter chamado, ela ainda estava presa ao seu pesadelo. Acorde. Preocupado, ele elevou a voz e ela finalmente parou de murmurar enquanto dormia, antes de abrir os olhos sonolentamente. NNGH. Acorde, Mio. Você está bem? Hã? Senhor, Kudou. Ao ver que ela parecia bem, ele soltou um longo suspiro de alívio. Mas ele não podia baixar a guarda, já que ele sabia que um poder desconhecido havia se ativado ali recentemente. Sim, sou eu. Você tinha adormecido e foi difícil te acordar. Você está bem? Sentando-se lentamente, ela inclinou a cabeça para o lado, confusa, como se ainda não tivesse acordado completamente e não entendesse o que estava acontecendo. A expressão de preocupação de Kyoka se intensificou enquanto ele examinava seu rosto, ainda úmido de lágrimas. Você estava tendo um pesadelo? Foi um sonho. Ela estava processando tudo lentamente, mas ao se lembrar do pesadelo, seus olhos se arregalaram de medo e novas lágrimas escorreram. Ele nunca a tinha visto chorar assim. Doía vê-la tão perturbada, encolhida e soluçando incontrolavelmente com as 2 mãos sobre o rosto. Instintivamente, ele a abraçou e a apertou contra si. Senhor Kudou, eu. Está tudo bem. Deve ter sido um pesadelo horrível. Só chore. Com base no que ele conseguiu deduzir dos fragmentos de palavras que ela havia proferido enquanto dormia, mãe e Caia, ela havia sonhado com sua família fazendo algo terrível com ela. Você é minha noiva. E como eu já lhe disse, isso significa que precisamos ser abertos um com o outro. Você pode confiar mais em mim, pode vir até mim se precisar de ajuda. Você não precisa esconder seus sentimentos, pode me pedir conforto.
Não é disso que se trata o casamento? Apoiar um ao outro. Ele se perguntou o quanto do que estava dizendo a estava alcançando. Eles haviam se aproximado recentemente, mas as feridas em seu coração eram mais profundas do que ele imaginava. Nem mesmo seus cuidados seriam capazes de curá-las rapidamente. Eu queria que ela já estivesse livre desse fardo. Ninguém mais a machucaria. Se alguém da família ou do círculo social de Kyoka quisesse lhe fazer mal, ele não permitiria que se aproximassem dela. Chore o quanto quiser. Quando suas lágrimas secarem, quero ver você sorrir novamente. Ele continuou acariciando seus cabelos enquanto ela se aconchegava em seu peito, tremendo entre soluços. Kyoka estava preparado para confortá-la assim quantas vezes fossem necessárias para que ela parasse de chorar, para que parasse de sofrer. A mulher em seus braços parecia delicada, pequena e frágil, como se fosse se quebrar facilmente se ele não estivesse ali para protegê-la. Um pouco depois, ela descreveu seu sonho para ele, falando aos trancos e barrancos entre os soluços. No pesadelo, sua madrasta e sua meia-irmã haviam rasgado as lembranças da mãe de Mio em pedaços e as queimado. Quando ela implorou para que parassem e devolvessem seus pertences, elas riram. Embora não tenha dito se era baseada em fatos reais, Kyoka tinha a sensação de que não estava longe da verdade. Isso deve ter sido muito difícil. Kyoka não se referia apenas ao sonho. Ele disse isso enquanto imaginava Mio, com menos de 10 anos, tendo que encontrar uma maneira de sobreviver sozinha depois de perder Ana, sua única amiga. Ele só podia imaginar como tinha sido a vida de Mio com base no que lera no relatório. Mas também queria acreditar que o coração dela se curaria com o tempo. Posso mesmo ficar com você para sempre, Sr. Kudou? Claro, podemos ficar juntos pelo resto de nossas vidas. Ela olhou para ele, e ele sorriu ternamente para ela. Você está me fazendo repetir. Eu já disse que quero você na minha vida. Mesmo eu sendo tão inútil, tão sem talento. Eu não penso assim de você. Mas mesmo se pensasse, meus sentimentos não mudariam. Mio corou, piscando para afastar as últimas lágrimas enquanto desviava o olhar. Timidamente. Eu acho que não te mereço, mas quero ficar com você para sempre e te ajudar de alguma forma. Você pode. Preciso melhorar para poder te apoiar pelo máximo de tempo possível. Agradeceria qualquer coisa que você fizesse. Ele percebeu que aquela era a primeira vez que ela falava sobre o futuro com algum otimismo, depois de anos com sua família privando-a do direito ao seu próprio livre-arbítrio. Embora fosse óbvio que ela não conseguiria recuperar a confiança tão cedo, Kyoka estava disposto a encorajá-la a dar pequenos passos em direção a acreditar em si mesma e confiar nele. Mas que poder era aquele que ela manifestou antes? Seus tênues vestígios quase haviam desaparecido. Kyoka franziu a testa novamente, ponderando possíveis explicações. Era possível que uma habilidade sobrenatural tivesse provocado os pesadelos de Mio. Se isso fosse verdade, o culpado era, sem dúvida, um membro da família Uzuba. Na manhã seguinte, Mio estava mais arisca perto de Kyoka. Ela sentia culpa e vergonha por ter adormecido enquanto esperava que ele voltasse do banho e por um simples pesadelo tê-la reduzido a um mar de lágrimas diante dele. É verdade que ele queria que ela fosse aberta sobre seus sentimentos, mas, para Mio, esse comportamento era inaceitável para uma mulher adulta. Pior ainda, ela havia deixado escapar que vinha tendo pesadelos desde que se mudará para a casa dele, e isso preocupou. Ela viu a expressão dele se fechar e se tornar intimidadora. A frieza aterradora em seus olhos condizia com sua reputação de homem cruel e insensível. Ele não parecia chateado com ela, mas o ar gélido ao seu redor a fez estremecer. Apesar de tudo, após o café da manhã em um silêncio constrangedor, enquanto Kyoka se preparava para sair para o trabalho, Mio lhe entregou um pequeno pacote. Então, eu fiz isso para você. Como um pedido de desculpas, mas ela omitiu essa parte. Você preparou um almoço para mim? Sim. Ela não estava totalmente convencida de que isso deixaria claro que ela estava arrependida e queria se redimir pela cena da noite anterior, mas era o que Yuri havia sugerido. A marmita estava jogada na cozinha, então ela encheu com comida que preparou com carinho e a embrulhou cuidadosamente em um pano. Obrigado. Ele aceitou com um sorriso, entrou no carro e foi embora. Talvez fosse impressão dela, mas ele parecia ter se animado. Preciso fazer mais por ele. Ela queria vê-lo sorrir, apoiá-lo como sua noiva. Talvez não houvesse muito que ela pudesse fazer,
mas se ela se empenhasse ao máximo em cada pequena coisa, talvez um dia conquistasse seu lugar ao lado dele como sua esposa.